Boa noite, irmãos. Essa realmente é uma oportunidade que eu agradeço a Deus, porque é uma palavra que tem sido colocada no meu coração nesse tempo de enfermidade pelo qual eu passei, e sem muito, investir esse tempo em estudar um pouco a palavra e ouvir o que Deus queria dizer. E eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo guardou e preservou cada pensamento, cada frase, cada palavra de qualquer erro, omissão ou imprecisão na Bíblia. Mas considerado isso, eu queria falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, exatamente como uma doutrina do ID. E para eu fazer essa consideração com vocês, que será com base no Salmo 8, antes eu vou precisar lembrá-los. Eu sei que vocês conhecem essas coisas, mas eu quero trazer à memória um rápido vislumbre. Qual é o propósito da nossa criação? Nos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, nos é dado o quadro da queda da raça humana. E essa tragédia, que foi a queda da raça humana, ela não aconteceu de uma só vez, não. Teve 3 momentos distintos que estão registrados na palavra de Deus. Capítulo 3, onde Adão e Eva caem no pecado da desobediência a Deus. Capítulo 3. Capítulo 6, onde agora o homem não caiu apenas no pecado, mas também cai na carne. É aquele versículo 6, versículo 2, que diz que as filhas dos homens coabitaram com os filhos de Deus. E daí nasceu uma raça degenerada, que eram os gigantes. E no capítulo 11, no capítulo 11 o homem cai no mundo. Capítulo 11 fala da Torre de Babel. Aquele mundo era totalmente organizado por Nimrod, o grande primeiro império no mundo. E naquela época todo mundo estava à sombra do maligno. Então nós tínhamos no capítulo 11 não apenas mais a rebelião individual, mas agora nós tínhamos uma rebelião coletiva. No capítulo 12 é muito lindo porque Deus começa a prover o alvorecer de uma redenção humana. Ele dá início à preparação da nossa salvação no capítulo 12 de Gênesis. Ele escolhe uma pessoa, Abraão. E de Abraão uma casa, a casa de Jacó. E da casa de Jacó uma nação, Israel. Um homem, uma casa, uma nação, com um propósito, para que um dia Jesus nascesse em Belém. Quando Jesus nasceu em Belém, nós vemos a estrela de Jacó nos céus. Profecia de Balaão, Números 24, 17. Haverá a estrela de Jacó no céu e um cetro de poder se erguerá. Aquela estrela também foi percebida pelos magos persas. Eles passaram centenas de anos esperando a manifestação daquilo nos céus. Como eles sabiam, lembrem-se, Daniel, ainda jovem, foi levado cativo à Babilônia. E Nabucodonosor colocou Daniel na Babilônia como o chefe da casa dos magos. Daniel entregou essa profecia e eles aguardavam por centenas de anos a manifestação nos céus desse fenômeno. E aqueles magos, eles representam, na verdade, a busca de todos nós. Porque eles viajaram muitos quilômetros, longa distância, para adorar aquele que é o rei dos judeus. Então, Belém e Jerusalém foram preparadas. E então, o Senhor Jesus pôde nascer e pôde morrer por nós. A semente da serpente foi esmagada na cruz, no sacrifício de Cristo. E nós pudemos receber todo esse triunfo. Então todas as nações
serão abençoadas pela semente da mulher. Então, toda a narrativa de Gênesis, você encontra Abraão, Isaque, Jacó e José. Eles traçam um único tema nessas histórias de vida: a terra e a semente. A terra que foi dada e a semente que herdaria a terra. E é impressionante como essa terra guarda relações com a nossa vida. Porque quando Deus dá a terra para Abraão, ele mostra quais são os limites da terra. A terra que ia desde Dan a Berseba. Dan está ao norte, aos pés do Monte Hermon. O Monte Hermon enche de neve durante a noite, durante o dia o sol vem, derrete a neve, as águas escorrem pelas encostas das montanhas, entra nas planícies, cobre os vales. Aquele lugar é lindo, é paradisíaco, é verde, flores, frutos, árvores, tudo nasce ali. Mas a terra prometida também tem Berseba, como limite geográfico ao sul. E Berseba é a cabeça do deserto do Negueb. É lugar hostil. Deserto é um lugar contra a vida, é opressor. Assim como a terra da promessa, é a nossa vida. Mas porque nós estamos andando com Cristo, então nós podemos desfrutar dos bons momentos que a vida nos oferece, e isso é Dan, e desfrutar dos cuidados do Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de opressão, e isso é Berseba. Claro que a gente gostaria de ter só Dan na nossa vida, mas a nossa vida não é assim. Ela tem Dan e tem Berseba. Então, por trás dessa terra tem uma história rica, maravilhosa. Gênesis não apresenta uma terra estática, não, ela é uma terra dinâmica, e por trás dela tem uma história, a história de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José. E você não encontra aí só o movimento de Abraão, só o movimento de Isaque, só o movimento de Jacó, só o movimento de José. Não. Esses movimentos foram regulados pelo Espírito Santo. Mas Gênesis nos conta que houve uma tragédia. No capítulo 1, verso 2, Gênesis conta que houve uma tragédia. A terra se tornou sem forma e vazia. Provavelmente, se você for ler na tua Bíblia, a versão que está é que a terra estava sem forma e vazia. Mas essa palavra estava não é a melhor palavra que traduz do hebraico o seu original. Porque estava é uma constatação. Tornar-se é uma transformação. Essa palavra, aliás, é a mesma palavra usada para caracterizar a mulher de Ló. Ela tornou-se em estátua de sal. Então houve uma tragédia. A terra estava sem forma, tornou-se sem forma e vazia. Mas os céus e a terra, segundo o propósito original de Deus, irmãos, são para serem gloriosos. Aí você pergunta, mas não estou vivendo essa glória aqui. É verdade. Os céus e a terra foram criados para que o nome do Senhor seja glorioso nos céus e na terra. Agora eu queria convidar você a abrir o Salmo 8. Só queria dar esse vislumbre para vocês, para nós podermos entrar no Salmo 8, porque esse Salmo ele é muito lindo. Ele oferece uma explicação de tudo como era e de como tudo será restaurado. Então vamos ler o verso 1 do Salmo 8. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Você percebe que no verso 1 desse salmo nós temos terra e céu. Isso nos faz lembrar do verso 1, capítulo 1 de Gênesis, que diz que Deus criou os céus e a terra.
Então nós conhecemos agora qual é o propósito dos céus e da terra, segundo a vontade do Senhor. A terra é terra apenas para um propósito. Quão glorioso, quão magnífico é o teu nome, Senhor, em toda a terra. É para esse propósito que a terra existe. Então essa terra deveria ser um palco onde as pessoas poderiam apreciar o nome do Senhor. O que significa isso? Que ainda que seja sobre a terra, a glória do Senhor será ao mesmo tempo nos céus e na terra. A glória do Senhor vai estar ao mesmo tempo nos céus e na terra. E por que a glória de Deus está hoje e nós podemos vê-la nos céus? Porque os céus é os céus e porque Deus está lá. Assim como o inferno é o inferno e Deus não está ali. O propósito original de Deus para a terra é para que ela seja como um espelho do céu. Eu vou pular o verso 2 do Salmo 8, vamos ler o verso 3. Diz assim, o 3 e o 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, aqui o salmista está falando do quarto dia da criação. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, aí ele pergunta, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Então nós precisamos voltar em Gênesis, para entender isso. Queria convidar você a abrir Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Nós vamos ler Gênesis 1, verso 26 e 27. Por quê? Porque quando Deus criou a luz, Ele usou apenas uma palavra, e houve luz. Mas vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Nota, irmão, quando Deus cria os luminares, quando Deus cria a luz, Ele usa uma palavra. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem conforme a sua semelhança, Ele usa uma sentença. E ainda mostra quais são as atribuições do homem. Quando Deus criou o ser humano, Ele usou essa sentença para descrever o que o homem deveria fazer. E Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas vejam, Deus Pai é Espírito, não tem imagem. O Espírito Santo é Espírito, não tem imagem. Só o Deus Filho tem imagem. Na prática, quando Deus realizou o seu plano na sua vontade eterna, Deus criou o homem à imagem do seu Filho amado e abençoou a humanidade. Sem a bênção de Deus, não seríamos capazes de viver nem mesmo por um segundo. Toda a humanidade só poderia continuar vivendo na terra por um único segredo, irmãos: a bênção de Deus. Segundo essa bênção, o homem deveria ser fecundo, crescer,
multiplicar, encher a terra. E essa é a vida mais alta, é a obra-prima de Deus, ter a terra repleta de pessoas, conforme a sua imagem e de acordo com a sua semelhança. Adão e Eva foram criados, então, à imagem de Deus, e essa vida deveria se multiplicar. Como é que nós podemos alcançar a plenitude da riqueza de uma vida? Sede fecundos, crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus tinha um plano aqui, irmãos. Aquela terra deveria ser preenchida e repleta com aquele tipo de vida. Quando aquele tipo de vida preenchesse toda a terra, então a terra estaria dominada. Porque uma tragédia havia acontecido no universo. Nós lemos o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. De acordo com a Bíblia, o mundo inteiro jaz no maligno. E o inimigo de Deus, que foi lançado para fora dos céus, foi lançado no espaço e lançou-se sobre a terra. Então algo precisa acontecer. Quando o inimigo de Deus alcança o domínio da terra, como é que Deus vai restituir a terra das mãos desse inimigo? O homem, segundo a semelhança e imagem de Deus, deveria ser o comandante máximo de toda a criação. Quando esse tipo de vida, feito à imagem segundo a semelhança de Deus, ocupar toda a terra, então algo acontecerá. A glória de Deus será vista no céu e em toda a terra. Mas algo havia acontecido. O inimigo de Deus lançou-se sobre a terra com 1/3 dos anjos, dos caídos. Como é que nós podemos afirmar isso? Não precisa abrir não, só vou relatar. Por causa do livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 2. Quando Deus reúne a sua criação para uma assembleia, e nas duas oportunidades Satanás vai até Deus, porque ele é uma criatura, e Deus faz a mesma pergunta e tem a mesma resposta de Satanás. Ele pergunta a Satanás, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Como é que Deus vai restituir a terra, a obra das suas mãos, das mãos desse inimigo? O homem deve ser o comandante máximo dessa terra. Então vamos voltar ao Salmo 8. E nós vamos ler o verso 5. Ele é muito importante. O verso 5 do Salmo 8 diz assim. Estão acompanhando? Tá. Fizeste-o, está falando a respeito do homem e da mulher. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que os anjos. Tua tradução aí deve estar menor do que Deus. A tradução mais adequada é menor do que os anjos. Todas as Bíblias hebraicas trazem dessa forma. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quando que isso aconteceu, irmãos? Quando fomos coroados de glória e de honra? Quando fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. Naquele momento nós fomos coroados de glória e de honra. Deus é o Deus de toda a sabedoria é um atributo de Deus, e Ele então lançou uma fagulha desse atributo sobre nós. E essa sabedoria se tornou a nossa mente. Deus é um Deus de amor. E esse atributo do amor, Ele lançou uma fagulha desse atributo sobre nós. E então isso se tornou as nossas emoções. Mas Deus também é o Deus do livre-arbítrio. Ele passou esse atributo
essa fagulha da liberdade de escolha para nós. E então nós podemos dizer sim e dizer não. Nós somos semelhantes ao nosso Senhor e Criador. Então, como é que nós podemos descrever qual era a nossa condição original? Coroados por Ele, em glória e honra, para um propósito, irmãos. Agora nós vamos ler o Salmo 8, do verso 6 ao 9. O verso 6 diz assim: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Está falando dos homens e das mulheres. Ovelhas e bois, todos. E também animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Sobre os seus pés lhe pusestes. Essa é uma frase muito importante, irmãos. O Senhor concedeu à humanidade domínio sobre a sua obra, sobre a sua criação. Quando Adão e Eva dominassem toda a terra, eles estariam retomando das mãos do inimigo, e tudo ficaria sujeito aos pés do Senhor. Se Adão, no Éden, tivesse se alimentado apenas da árvore da vida, porque as duas árvores estavam lá no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele tivesse se alimentado apenas da árvore da vida, a consequência de alimentar-se dessa árvore seria uma vida prostrada aos pés do Senhor. E a terra, sob o domínio de Adão, estaria também sob os domínios de Jesus Cristo. Deus, então, de fato, se tornaria tudo em todos. Então, algo tem que acontecer. E agora nós vamos voltar ao versículo 2, o Salmo 8, que eu pulei de propósito. O versículo 2, o Salmo 8, diz assim: Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Que tremendo! Que tremendo! Lembra-se de Gênesis 1:2? A terra tornou-se sem forma e vazia. Isso aconteceu por causa da queda de Satanás. Ele veio para deformar a criação. O que aconteceu no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis foi a rebelião de Satanás contra o Criador, contra Deus. Então, por qual propósito Deus criou o homem? Por qual propósito Deus criou a mulher? Diante dos seres celestiais, meus irmãos, homem e mulher são tão pequeninos, são como crianças de peito, são muito mais fracos que o inimigo de Deus. Mas porque são tão fracos, é que Deus vai suscitar uma força neles, em nós. E isso será estabelecido, já está em nós. Para que propósito? Para que o inimigo de Deus e o vingador sejam silenciados pelos mais fracos. Por que Deus não destruiu o inimigo? Ele poderia? Claro que poderia. Ele é o Criador. Satanás é um ser criado e o Criador poderia destruí-lo. Destruindo o inimigo, provavelmente, nós poderíamos dizer, puxa, Deus realmente é poderoso. Mas seria Deus poderoso somente para isso? Os seres caídos, seres celestiais caídos, que conhecem a Deus, iriam dizer, claro que Ele pode nos destruir. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o mais forte. E eu queria dizer para vocês, que vocês entendessem um pouco a história, que foi exatamente essa psicologia que foi usada na Guerra do Golfo, quando o Iraque, um país perigoso, teve uma guerra contra os Estados Unidos, uma superpotência.
Essa guerra durou uns 15 dias. Era claro, óbvio, que os Estados Unidos venceria. Mas Saddam Hussein, quando foi derrotado, ele comemorou. É nada mais do que natural que uma superpotência vencesse, mas ele, aquele paizinho, resistiu por 15 dias. E então, os ovos da serpente foram chocados. E dali saiu quase todos os grupos terroristas que atuam no mundo hoje. Qual foi a glória dos Estados Unidos nessa guerra? Adão e Eva eram fracos e foram criados para derrotar o inimigo de Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Então nós pertencemos a uma nova ordem da criação que é menor que Satanás. E para derrotá-lo é preciso que a gente desperte o que o Senhor já depositou em nossas vidas. De glória e honra fomos coroados. O Criador é mais forte do que a criatura. Mas a nova criação, nós, é por um pouco menor do que os anjos. Deus vai tratar, Deus vai lidar com Satanás, mas não como um criador trata a sua criatura. Não. Ele criou uma nova ordem na criação para fazer isso. O Criador é mais poderoso do que as criaturas. Mas essa nova ordem foi criada um pouco abaixo que os anjos. E Deus fará algo com essas pessoas. Nós. A sua nova ordem na criação. Quando essas pessoas enchessem toda a terra, sujeitassem toda a terra, tomassem de volta todo o território caído, então Deus recuperaria toda a sua criação. Vamos imaginar então que Adão tivesse comido só da árvore da vida. O alimento dessa árvore, irmãos, é uma vida de dependência e de adoração. Ele traz isso. A vida que se alimenta da árvore da vida, ela está aos pés do Senhor. Quando essa vida dominasse toda a terra, quando de fato colocasse todas as coisas sobre os seus pés, estaria juntando todas as coisas aos pés de Deus. Deus nos criou pequeninos. E Ele quer despertar em nós a força do Senhor que está em nós. Por causa do seu inimigo. Para emudecer o inimigo e o vingador. Quando essa criação, por um pouco menor do que os anjos, se prostrar a Deus realmente, estiver ao lado de Deus, por obedecer a Deus, por adorar a Deus, então eles emudecerão o inimigo e o vingador, porque trarão vergonha para eles. E é para isso que nós somos igreja. E eu quero te convidar a abrir Efésios 3. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Mas o verso que eu quero destacar mesmo é o verso 10. Efésios 3, de 8 a 10. Efésios capítulo 3, verso 8 ao 10. Diz assim, Paulo falando: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. Quero que você leia com muita atenção. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
O que são os principados e potestades, irmãos? Os anjos, os bons e os caídos. São os anjos. E eles têm que saber de algo. Os anjos bons e os caídos precisam aprender uma lição conosco, a criação feita, a imagem conforme a semelhança de Deus, porém, por um pouquinho menor do que os anjos. Eles precisam ver a igreja. E por meio da igreja, cumprir-se o propósito de Deus para ser fecundo, para crescer, para encher a terra, para se multiplicar. Mas a igreja não são as paredes, não é a edificação. A igreja, irmãos, é a raça que foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Formada por todos aqueles que tiveram a mesma revelação que um dia Pedro teve a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles que receberam a salvação e a vida de Cristo neles, nós estamos equipados. Então a vontade de Deus e o seu propósito serão cumpridos por meio dessa raça redimida, a igreja. Tudo aquilo que Adão perdeu, nós ganhamos em Cristo. E essa vida precisa ser multiplicada. Ela tem que encher toda a terra. Essa vida em nós vai sujeitar toda a terra aos pés de Cristo, levando-a de volta ao Criador. Deus colocará todas as coisas aos pés da igreja, mas pelo fato de ser igreja, irmãos, o corpo de Cristo, a terra também estará sendo colocada sobre os pés do cabeça da igreja, Jesus. Como é que nós faremos isso? Quando a vida de Cristo preencher toda a terra, e essa é a missão da igreja, talvez a mais relevante, tudo será recuperado para Deus. Se Deus tivesse simplesmente destruído o inimigo, aonde estaria a glória de Deus? Aonde estaria a sabedoria de Deus? Deus na história, irmãos, Ele continua a trabalhar, mesmo que a humanidade ainda esteja falhando. Agora, há uma coisa que você precisa entender. Você só consegue descrever as trevas enquanto você não colocar a luz de uma vela sob a luz do sol. Assim brilha a tua luz, irmão. Porque o que está em você brilha mais do que o sol. Brilha a tua luz. E eu vou te dizer por quê. Porque Jesus nos faz dois convites na Bíblia. E é engraçado que Ele nos faz dois convites em duas passagens, aliás, as únicas, aonde a pedra do sepulcro é removida. A primeira é na sepultura de Lázaro. Jesus chega 2 dias depois de Lázaro ter falecido. E então Ele pede para que retirem a pedra do sepulcro. E as pessoas falam o que para Jesus? Vocês se lembram? Eu vou lembrá-los. Não, ele está morto há 2 dias. Ele já cheira mal. Mas Jesus fala, tira ele. E quando tira a pedra, Jesus faz um convite para Lázaro. Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha da morte para a vida. E Lázaro vem todo enfaixado, porque é o costume, enfaixar os corpos naquela época, para colocar nos túmulos. Ele mal consegue andar e Jesus fala, cortem as faixas dele, tirem essas ataduras. Jesus faz um convite para sair da morte para a vida. Igualzinho fez comigo e com você. Quando nós estávamos mortos e ainda cheirávamos mal. Ele nos convidou para sair da morte para a vida. Então agora nós temos vida, irmãos. A outra passagem onde uma pedra
removida do sepulcro é o sepulcro de Jesus. Vou fazer uma pergunta para vocês. A pedra precisava ser removida para Jesus sair do sepulcro? Claro que não. Claro que não. Então por que ela foi removida? Naquele primeiro dia, o domingo da Páscoa, as mulheres vão até o sepulcro para perfumarem Jesus, para embalsamarem seu corpo. O corpo havia sido colocado lá, enrolado em faixas, e sobre a cabeça havia um lenço, sobre o seu rosto, sua face havia um lenço. E elas chegam lá e encontram a pedra removida. Elas olham, entram e não veem o corpo. Então elas saem desesperadas para contar isso aos discípulos. E quando encontram os discípulos, conta para eles, eles saem em desabalada carreira até o sepulcro. Vai João e Pedro. João chega primeiro, mas só olha de lá de fora, ele não entra. Aliás, os 4 evangelhos mostram essa passagem, mas João é o que mostra com mais detalhes. Pedro entra. E o que Pedro vê? Pedro vê, de um lado, as ataduras que envolviam o corpo de Jesus, dobradas, e à parte, o lenço dobrado. Irmãos, não havia ninguém para tirar as faixas de Jesus. Como que isso aconteceu? É uma mensagem para nós. Testemunhar daquilo que nós estamos vendo. Quando Jesus ressuscita, o seu corpo de morte é transformado em corpo de glória. Então, a morte não pode mais conter. O que acontece com as faixas? Elas assentam sobre a pedra onde estava o corpo de Jesus, porque elas não podem mais conter aquele corpo. Aquele corpo agora é um corpo glorioso. Mas Jesus tem um cuidado de deixar isso bem visível, porque ele pega as faixas e dobra. E à parte, ele deixa o lenço dobrado. Na tradição judaica, todo senhor tinha os seus servos. Então, quando ele vinha fazer as refeições, ele voltava para casa, claro que ele vinha de um lugar cheio de poeira. Ele vinha sujo. Então, o servo sempre deixava a mesa pronta para a refeição, mas também oferecia uma cuia com água, onde ele lavava as mãos, e havia um lenço, onde ele secava as mãos, limpava-se da refeição. E havia sinais para o servo. Quando o Senhor se levantava da mesa da refeição e deixava o lenço ali de qualquer maneira, queria dizer que ele tinha encerrado a refeição, podia retirar a mesa. Mas quando o Senhor se levantava e dobrava o lenço, significava que o Senhor não tinha terminado a refeição e que ele voltaria. Jesus voltará. Ele deixou essa mensagem muito clara: a morte não pode mais me deter e eu voltarei. Então por que aquela pedra foi removida, irmãos? Se Jesus não precisava que ela fosse removida para sair. A pedra foi removida para que nós entrássemos. Para que nós entrássemos e pudéssemos testemunhar do que vimos e do que não vimos. Não vimos o corpo, mas vimos os sinais. A morte não poderia deter mais o Senhor Jesus. E ele voltará. E o Jesus ressurreto abençoou a terra, abençoou a nossa vida. O que ele disse? Ele disse para irmos por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra, levando as boas novas do Evangelho. Do mesmo jeito que Deus, em Gênesis, disse a nosso respeito, criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, crescei, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra.
Então nós precisamos levar Jesus àqueles que não o conhecem. Porque o próprio Jesus disse que ele é o pão da vida. E o que vem a ele jamais terá fome, e o que nele crê jamais terá sede. Eu sei que você é uma pessoa cristã, claro, você está aqui. Mas pode ser, irmãos, que a nossa vida cristã, por alguma razão, em algum momento, entrou numa certa acomodação. E talvez você esteja achando que está bom assim, não precisa ir além. Será que nós não teríamos uma vida mais exuberante diante do Senhor se estivéssemos apresentando o pão da vida, o alimento perfeito a quem não o conhece, a quem não o tem? Não teríamos uma vida cristã mais exuberante aos olhos do Senhor se estivéssemos crescendo, multiplicando, enchendo a terra, sendo fecundos? Como é que você vai se envolver nesse propósito de Deus? Como é que você vai envolver a tua célula nesse propósito de Deus? Paulo diz que Jesus se entregou pela sua igreja. E é verdade. Como você tem cumprido esse propósito de Deus? Esse propósito da igreja? A igreja pela qual o Senhor se entregou. Então, irmãos, que o Senhor faça brilhar a nossa luz neste mundo. Ela já está em você. Está em mim, para evangelizar, para pregar as boas novas, para cuidar das ovelhas que o Senhor confiar nas suas mãos. Que seja a nossa oração diária: Senhor, dá-me filhos espirituais, senão eu morro. Nós precisamos pensar sobre isso um pouco. Então, queria te convidar a ficar em pé, que eu queria orar com vocês. Aleluia, Senhor. Glória ao teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Te damos graças por seu propósito tão maravilhoso e que o Senhor tem colocado de maneira tão preciosa na sua palavra. Te damos graça porque o Senhor é um Deus de propósitos. Que a sua palavra venha a prosperar no nosso meio, Senhor, e por meio de nós. Não por causa de nós mesmos, mas por causa de Ti mesmo, Senhor. Que o Senhor se agrade realmente daquilo que viemos a fazer daqui para frente, Senhor. Nos entregamos nas suas mãos, agradecidos pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, em nome de quem nós oramos e te agradecemos. Queria pedir ao pastor Paulo ou pastor Ney que viesse orar para nos despedir, nos abençoar.